Vamos construir um mundo de paz e união. Que a guerra se acabe e os homens pratiquem o bem. Que haja entre os homens a fraternidade e o amor. Que a força divina interfira e haja o perdão. Vamos todos dar as mãos numa corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar as mãos numa corrente de fé, de paz, esperança e amor, esteja aonde estiver. Vamos construir um mundo de paz e união. Que a guerra se acabe e os homens pratiquem o bem. Que haja entre os homens a fraternidade e o amor. Que a força divina interfira e haja o perdão. Vamos todos dar as mãos numa corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar as mãos numa corrente de fé, de paz, esperança e amor, esteja aonde estiver. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz.
A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. A Nova Jerusalém. Agora vamos ao encontro de Deus. Ao encontro de Deus, perdoando e amando, servindo a Jesus, somos caminheiros, eternos aprendizes, trabalhando no bem, seremos felizes, somos uma nação, fazendo o mundo girar, somos todos irmãos, juntos a caminhar. Ao encontro de Deus, perdoando e amando, servindo a Jesus, somos caminheiros, eternos aprendizes, trabalhando no bem, seremos felizes, somos uma nação, fazendo o mundo girar, somos todos irmãos, juntos a caminhar. Ao encontro de Deus, perdoando e amando, servindo a Jesus, somos caminheiros, eternos aprendizes, trabalhando no bem, seremos felizes. Quem ama sabe bem o que é o amor, que vem de Deus, o que Ele é capaz. Quem ama não tem tempo para sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratique então para sempre esse amor que vem de Deus e que também te faz. Cultive a semente onde estiver, segue sempre amando com fé. Quem ama sabe bem o que é o amor, que vem de Deus, do que Ele é capaz. Quem ama não tem tempo para sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratique então para sempre esse amor que vem de Deus e que também te faz.
Cultive a semente onde estiver. Segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. No alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, num vale, no monte, te adorarei e a ti eu canto glórias. Aleluia, 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 aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Alô, Anitta. Alenita. Valeu. Muito lindo, Antônio. Lindo. Adorei, cara. Obrigadão. Show. Gratidão, Toninho. Deus abençoe. Aquele abraço. Bom trabalho para vocês aí. Gratidão. Sejamos todos bem-vindos. Seja bem-vindo, Anilo. E olha que bacana. Ele está em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Olha o que é a tecnologia. Bacana demais. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. Causa e efeito. As leis de causa e efeito são expressas nas diversas vezes em que observa diferenças sociais, como naquela que sente frio, fome, sede ou diante de aparentes injustiças do mundo. O efeito é sempre observado com maior facilidade. Talvez por isso, muito se revolte diante de fatos injustos. Se permanecer observando apenas o efeito sem compreender a vida nos seus aspectos do passado, da bagagem espiritual que todos trazem consigo, dificilmente terá olhos de ver e entender esses males. Não te esqueças que muitos padecimentos são efeitos da invigilância desta existência. O homem, o bem permanecerá sendo teu melhor advogado ante a vida. Os que comiam comida fina, agora desfalecem nas ruas. Lamentações 4:5. Causa e efeito. A nossa gratidão a Deus por essa noite, ao Toninho pela harmonização, e a todos nós que estamos aqui, nesse momento de busca de entendimento do Evangelho. Que Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, possa estar tocando os nossos corações, possa estar agora também do lado do nosso irmão Anielo, o intuindo para que ele possa trazer bastante esclarecimentos para nós nas reflexões dessa noite. E que possa também estar abrindo os nossos corações para esse entendimento e para colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Senhor, esteja visitando todos os nossos irmãos que estão em hospitais, em leitos de dor, nos asilos, nas creches, nos orfanatos, às vezes debaixo de viadutos, com fome, com pensamentos às vezes não bacanas. Que uma gotinha do seu amor possa estar indo de encontro a cada um desses corações e cada um sentir a presença de Deus, de Jesus e da espiritualidade amiga. Nós te agradecemos, Senhor, por mais essa noite e por esse momento de reflexão. Sede conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe. Meu amigo, nossa gratidão. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Você tem 1 hora para estar conversando conosco. Obrigado, Ademir. Então, quero agradecer a todos. A dona Magda, que está aqui, a dona Magda, querida, está aqui conosco hoje. Obrigado, Magda. Saudade da senhora, porque ela é lá do irmão Garcês, Ademir. Então, antes de mudar para cá, eu estava frequentando o irmão Garcês, acredito que como todos nós, virtualmente, né, por causa da Covid. Então, nós tínhamos grupo de estudo na terça, temos, e a palestra também, que também é virtual, e hoje já está na casa às quintas, aos domingos. Então, eu fiz uma amizade muito grande com ela, e ela teve que ir para outros caminhos dentro da própria casa, no desenvolvimento mediúnico dela, e falou, Aniela, eu vou ter que te abandonar. Eu falei, não. Lá não, os mentores lá estão puxando a minha orelha, porque eu tenho que ir lá. Não, tudo bem. Então, assim, muito obrigado à casa, né? E curiosamente, porque eu não paro para pensar dia 2 de outubro, né, gente? Falar que é dia de eleição, vou pensar, eu acho que nenhum de nós, quando somos convidados a dar palestra, você não consegue relacionar, eu, pelo menos, eu sou muito voado, tá? E aí, na hora que eu olhei essa semana, eu falei, nossa, que curioso, vai ser dia 2 de outubro, dia da eleição, apesar que é muito melhor estarmos hoje aqui falando sobre o espiritismo do que estar alguns atos infelizes que nós sabemos que está acontecendo no dia de hoje, extremos, tanto religiosos, ou extremos políticos, ou extremos de futebol, não são, nós entendemos
que não é o caminho, certo? Então, é melhor estarmos sintonizados no bem. E hoje de manhã, no nosso grupo de estudos lá, eu mandei uma mensagem, falei, pessoal, vamos pedir muito a Ismael, que é o nosso anjo protetor, que ele zele pelo Brasil. É um momento muito importante, todos nós sabemos. E o tema, ele era a terceira revelação, e eu também nem sabia que eu tinha dado o tal da terceira revelação e troquei o espiritismo no Brasil. Então, com a política, eu acho que o espiritismo no Brasil vem casar, apesar que também é a terceira revelação, mas eu quero dar um enfoque no espiritismo no Brasil, né? Então, eu gosto muito de história, principalmente a história casa com a história das religiões, né? O espiritismo, ele é história, ele é passado, ele é presente, ele é futuro, e ele está nesses milênios de evolução da própria humanidade, ele faz parte. Então é muito curioso, né? Porque desde Moisés, então, nós sabemos as três revelações. Então, é Moisés, Jesus e Espiritismo. Beleza. Então, quando você volta 14 séculos antes de Jesus, né, o povo judeu, nós encontramos uma sociedade muito primitiva, né? E isto se deve ao fato de Moisés ter sido muito severo, pois ele não poderia facilitar. A rédea ela tinha que ser muito curta ao comandar, ao lidar, ao manejar aquelas personalidades tão frágeis emocionalmente, tão cheio de misticismos, né? Então Moisés ele teve que vir trazer uma cartilha. E os 10 mandamentos, eles são bastante claros, foram e ainda são utilizados pelas leis cívicas do mundo. Veja que curioso, né? Então, no momento que a sociedade ela vai evoluindo, se usa a lei de Moisés. Ainda se usa. Mas vem Jesus. Jesus vem compreendendo que ele não poderia desfazer nenhuma lei, óbvio, porque ainda éramos muito próximos daquele povo judeu, daquele povo hebraico, né? Então Jesus não poderia dizer que não poderia desejar a mulher do próximo, por exemplo, que você não poderia roubar. Ele não poderia. As leis de Moisés ainda eram muito presentes e ainda estão muito presentes na nossa sociedade. Então, Jesus ele promulga 2 leis, ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E aí, amar ao próximo como a si mesmo é o nosso calcanhar de Aquiles. É o calcanhar de Aquiles. Né? Eu estava na sexta-feira fazendo evangelho com as mães no trabalho voluntário nosso aqui, e eu bato muito nessa tecla, né? Então, podemos amar ao próximo como a si mesmo? Aí uma falou, posso, a outra falou, não. Eu falei, então, qual é o sentido dessa palavra amar? Né? E aí você traz elucidações baseados na doutrina espírita. Veja só, então, no momento que o Cristo diz amar ao próximo, imagina, 20 séculos atrás, ele diz, ame o teu próximo como a si mesmo. Aquilo foi um absurdo, né, pessoal? Aquilo chocou a sociedade. E Jesus, ele de fato, ele veio chocar a sociedade. Ele precisava chacoalhar aquelas mentes anestesiadas, aquelas mentes responsáveis por trazer o conceito do Pai. Então veja, todo o exílio no Egito, todo o sofrimento de 400 anos, escravos no Egito, mesmo assim o povo hebraico ainda alimentava um orgulho de raça. Olha que coisa interessante. Então, ali já haviam passado 14 séculos ou mais, mas o povo hebraico ainda continuava construindo a sua casa sobre conceitos próprios, sobre crenças próprias, sobre a forma própria de se compreender ou de se traduzir o Antigo Testamento. Jesus compreende. Então ele diz que ele não veio revogar as leis, ou seja, a lei de Moisés ela era útil ainda. Ela deveria ainda ser utilizada. Mas ele diz que amar a Deus acima de todas as coisas é amar ao próximo como a si mesmo. E o amar ao próximo, novamente, é onde aperta o nosso calcanhar, é onde aperta, onde o cinto aperta. Porque ainda estamos
entre dois extremos do olho por olho, ou dente por dente, ou dar tudo ao próximo. Então, como que é isso, Senhor? Nós ainda estamos nos perguntando o que Jesus quis dizer e quis nos ensinar durante o seu ministério. Então, passa-se 18 séculos, 19 séculos, nós entramos no século 18, e aí sim chega o Consolador prometido. E aí eu quero fazer um adendo, né? Por isso que eu amo história. Antes que o Cristo definisse a vinda do Consolador prometido, na espiritualidade de luz, na espiritualidade maior, já estavam ocorrendo concílios celestes. E aí eu quero só passar uma dessas passagens, né? O livro O Brasil, a Pátria do Evangelho, o Coração do Mundo, né? Um livro maravilhoso, é um livro que eu fiquei estudando ele hoje. Ele fala o seguinte: o mundo político e social do Ocidente encontra-se exausto. O mundo político e social do Ocidente encontra-se exausto. Veja, já eram passados 15 séculos, já haviam se corporificado Francisco de Assis, havia corporificado diversos espíritos celestes a fim de balançar a crença da Igreja Católica. Veja, então, Jesus estava atento, o mundo maior estava atento. Desde as pregações de Pedro, eremita, até a morte do rei Luís IX, diante de Tunis, acontecimento que colocaram um dos derradeiros marcos nas guerras das cruzadas. As sombras da idade medieval confundiram as lições do evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. Ou seja, nós estávamos perdidos, ou seja, ao Cristo retornar às esferas de luz. E o Cristo havia dito que ele não veio trazer a paz, e sim a espada. Veja, pessoal, é muito significativo esse livro Brasil, a Pátria do Evangelho, e muitas das passagens de Jesus. Então ele diz, eu não vim trazer a paz, pois que ele, tendo a visão do futuro, e nós não temos, ele sabia que os homens iriam literalmente, como é que fala a palavra? Eles iam literalmente dividir, se matar, se esquartejarem, essa é a palavra. Eles iriam se esquartejar em nome dele. Ele sabia, mas Humberto de Campos nos diz que o mundo estava exausto, pois as cruzadas já estavam entrando no 11º século. Já estávamos há mais de 1000 anos nos matando em nome de Deus. De um lado, os muçulmanos, de outros, cristãos. Há vencedor? A pergunta é de quem é a guerra, de quem é a vitória, meu Deus. E fazendo um paralelo muito rápido entre a Ucrânia e a Rússia, quem é o vitorioso? De quem é o orgulho? Então, é muito claro para nós que as guerras não há vencedores, há derrotados. E esses derrotados, os derrotados e os vencidos e os vencedores, eles estarão respondendo pelas leis divinas ao longo de milhares e milhares de anos. E aí eu vou fazer outro adendo. Hitler, na Segunda Guerra Mundial, quem se vence? Alemanha, França, que era... Então, era Alemanha, era Itália, Japão. Alemanha, Itália e Japão. As 3 potências. De outro lado, tinha Inglaterra, França, Estados Unidos e o mundo ocidental. Mas de quem é a vitória? Nós sabemos que de ninguém. O Japão recebe 2 bombas atômicas. A Alemanha é literalmente espoliada para os vencedores. E o mundo se transforma novamente social e economicamente. Então, não há vencedores, ok? E depois da Segunda Guerra Mundial, há uma correria frenética. Eu esqueci da Rússia. Há uma correria frenética ao armamento nuclear. Estamos falando de
77 anos atrás. Perfeito? Hoje estamos vivendo uma ameaça da Terceira Guerra Nuclear, da Terceira Guerra Mundial. Então, de quem é a vitória? Então, novamente, quando os homens ainda eram limitados em ciência e tecnologia, eles não poderiam acabar com o planeta. Eles não poderiam acabar com o planeta. Hoje, nós temos armas de destruição em massa que podemos definir o fim da espécie humana. Material. Veja como é importante o espiritismo. Material. Então, Anielo, quando eu começo a pensar, é mentira que eu não pensei nisso não, tem que ser bem sincero, mas algum colega me fala assim, nossa, se tiver a Terceira Guerra Mundial, eu falo, calma, não está na sua mão, fica tranquila, eu já penso, somos espíritos. Se a bomba atômica, que pode destruir o planeta 50 vezes, destruir a Terra 50 vezes, separará o joio do trigo antecipadamente. O que se pode fazer? Se o joio do trigo irá ser separado ao final, 1 passará, 2 passará, mais 3 milênios não passarão, se nós, por livre-arbítrio, anteciparmos a colheita, vinde a mim, que meu fardo, meu jugo é suave. Vinde a mim. O meu jugo é suave. Mas se o jugo humano resolver, novamente, que ela vai por fim a espécie humana, o que nós, no Brasil, em Betim, eu aqui em Rio Lucas do Rio Verde, alguém no São Paulo, nós podemos orar, ok? Então, o Cristo, ele retorna à Terra no último quartel do século XIV. Que o Senhor, gente, esse livro é maravilhoso, que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina. Veja, o maior homem que já pisou nesse planeta, ele vem conferir a evolução do que ele trouxe. Obviamente, ele ficou decepcionado, mesmo sendo Cristo. Humberto de Campos nos traz que uma melancolia tomou seu coração, pois ele só viu guerras fratricidas, sanguinolentas, nós querendo dominar cristãos contra muçulmanos. E aí, pessoal, por isso que eu amo o espiritismo, né? Nós podemos voltar para o século XXI, dia 2 de outubro de 2022, e hoje, o que está se passando na pátria do Cruzeiro? Quem está guerreando? Olha que coisa curiosa, por isso que eu falo que o espiritismo ele é luz na nossa vida. Então hoje o Anielo foi votar tranquilo, mente equilibrada, justifiquei meu voto, eu não voto aqui. Voltei para casa rapidinho, fiquei quietinho, fazendo as minhas orações, preparando o nosso estudo e agradecendo a Deus que eu tenho algo a mais para fazer. Eu tenho algo a mais que me preocupar, que não somente o sustento da matéria, tá? Então, o Cristo, obviamente, né? Ele vem, né? Vamos dar uma lida, que é muito lindo isso aqui, né? Vamos lá. Eu já tinha até separado. Só um minutinho. Eliu, disse a voz suave e meiga do mestre, a um dos seus mensageiros encarregado dos problemas sociológicos da Terra. A sociologia surgiu no mundo no século XIX, XVIII, mas no século XIV o Cristo já tinha o encarregado dos problemas sociológicos do planeta. Meu coração se enche de profunda amargura vendo a incompreensão. Gente, eu estou lendo porque, para mim, é maravilhoso isso aqui. Vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. Por toda parte é a luta fratricida, como polvo de infinitos tentáculos a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros como Caíns desvairados. Veja, pessoal. É o maior homem da Terra, é o governador espiritual do orbe. Ele não estava feliz. Ele não estava. E Eliu, como sendo o maior, vamos dizer, o especialista sociológico do planeta,
O Cristo não estava conseguindo, mas, novamente, vamos lá, eu não estou nem chegando, eu tenho até que tomar cuidado da hora aqui. Eu não estou nem chegando à pátria do evangelho, eu não estou nem. O Cristo ainda estava no século XIV, no último quarto do século XIV, ou seja, 1375, pessoal. Mas ali, nós sabemos que ele tem que mudar a direção do seu evangelho. Por 13 mais 14, por 27 séculos, gente, é muito ano, são 2.700 anos, o Cristo havia confiado a sua doutrina nas mãos do povo hebraico, na humanidade do Ocidente da Europa. Ele havia confiado por 27 séculos, ele queria que o povo judeu unido aos povos pagãos. Então vamos voltar à época de Jesus, vamos relembrar de Paulo. Paulo foi gigante. Se não fosse Paulo de Tarso, o evangelho do Cristo ainda estaria restrito a Jerusalém, meus amigos. Estaria restrito aos judeus. O que Paulo faz? O que o Cristo pede a Paulo para que ele fosse pregar além daquele mundo conhecido, além do mundo míope, restrito dos judeus. E Paulo, devido à própria história, ele sendo romano, judeu, mas romano também, cidadão romano, sendo um dos maiores, sendo para dizer, a maior referência das leis mosaicas dentro do Sinédrio, ele tinha que sair de lá. Então, Paulo, ele simplesmente, ele desloca, olha, é por isso que eu digo, tudo é muito pensado, ele desloca o evangelho do centro do judaísmo, que era Jerusalém, para os mundos pagãos. E aí, os mundos pagãos são convertidos pela oratória, pelas curas de Paulo. Paulo cumpriu a sua missão. Cartas aos Tessalonicenses, cartas aos Romanos, os Atos dos Apóstolos, N povos que Paulo fundou as igrejas, para que, quando o mundo ocidental se tornasse cristão no século III, no século III, quando o imperador romano oficializa, sendo a Igreja Católica Apostólica Romana a religião oficial do Império, o Cristo não aguardava vamos dizer, esse conflito, essa guerra entre ideologias, entre religiões. No século XIV, ele volta e percebe claramente que ele não poderia manter as bases evangélicas naquele mundo viciado. As mentes estavam corrompidas. Nós estávamos corrompidos. Temos que tomar muito cuidado com isso. Nós, Anielo e muitos dos espíritas, não é Anielo que está dizendo isso, está escrito por Emmanuel, muitos de nós que hoje somos espíritas estávamos lá, naquela loucura, naquele fanatismo, matando em nome de um Deus que Deus sabe quem é. Então, o Cristo, ele define. Eu falo, Ademir, a responsabilidade do espírito ela é muito grande. Por isso que eu amo história. Eu amo história. A dona Magda sabe. Eu amo história porque o espiritismo é história. Se você não pegar a história humana e juntá-la com o espiritismo, você se perde. Então, o Cristo, ele fala, meu pai, eu preciso retirar, ele não fala religião, a minha doutrina. Ele não definiu, eu preciso tirar a religião católica da Europa. Eu preciso tirar a religião muçulmana. Não, ele não diz religião. Ele se entristece pela sua doutrina cristã. E aí, fazendo um estudo outro dia também, independentemente de qual nome, de qual rótulo, se somos muçulmanos ou se eu sou adepto do judaísmo, do muçulmano, como é que chama, do budismo, se eu sou adepto às religiões protestantes, católica, espírita, não importa as milhares de religiões que tem na Terra. Se o Cristo, ele é o responsável por enviar todos esses emissários
a terra. Obviamente que a fundação de toda essa árvore religiosa do planeta, no alto está a cristandade. Veja só como é importante isso. Não precisa de denominar mais o budismo, não é cristão. Peraí. Quem enviou Buda? Quem enviou aquele missionário? Foi Cristo. Ó, que bom, foi Cristo. O muçulmano, por exemplo, que era... Como é que ele chama, gente? Alá, não, é... Me dá uma ajuda aí. No século XIV, século XIII, o fundador, Maomé. Quem enviou Maomé? O Cristo. Quem enviou fulano, Beltrano, Ciclano? O Cristo. Então, é muito claro para o Anielo que a base de todas as religiões do mundo é a base cristã. Perfeito? Então, de novo, nós não podemos desvencilhar nenhuma religião do planeta do Cristo. Não podemos. Ah, mas o Cristo ele veio no Oriente Médio, ele veio para a Palestina, veio para o povo judeu, veio de Roma. Não importa. Ele veio ali, nós sabemos, devido à visão do Deus único que o povo judeu sustentava e alimentava muito corajosamente no mundo que era politeísta. Era um mundo politeísta. Então, Cristo sabia que o povo judeu vinha de Capela ou vinha de outros mundos, já com um inconsciente muito firme na crença do Deus único. Então, Cristo surge ali, pois ele sabia que ele precisava fortalecer aquela religião. Então, Cristo vem e define que não mais seria o velho mundo que abraçaria, que faria a sua doutrina brilhar como brilhou naqueles poucos anos ou naqueles poucos séculos nos quais os apóstolos e missionários estiveram à frente da sua doutrina de luz, até se tornar uma igreja oficial, até ser corrompida pelo Estado. Vejam, o Estado romano ele deu um checkmate na religião do Cristo. Ele falou, se eu não posso ir contra o inimigo, eu me uno ao inimigo. Se matavam a cristãos, se esquartejavam, se tentava calar a voz de um povo e dia após dia nasciam-se mais cristãos. Então o Estado falou, peraí, para com isso, vamos parar com essa matança, vamos torná-la oficial. E aí o mundo ocidental, que já conhecia a doutrina cristã, começa a ser unificada. Olha só, Demi, que coisa incrível que eu pensei agora. Até a religião se tornar do império, era o espiritismo cristão. Em que sentido? Cada igreja tinha a sua opinião e a sua liberdade de comentar o evangelho de Jesus. Nós tínhamos liberdade de compreensão, liberdade de interpretação da Bíblia ou do evangelho. Quando se une e se estabelece uma figura principal, que é o Papa, isto não mais é permitido. E aí nós começamos a ler uma cartilha. Nós começamos a ler um pensamento, que é o pensamento do Papa, que era visto como representante divino de maior expressão na Terra. Então, o Cristo define que, na Terra do Cruzeiro, que ainda não havia nem sido descoberta, lá estaria a pátria do Evangelho. Então, foram quantos séculos antes? 1501, uns 2 séculos antes, né? 2 séculos antes. Que o Brasil, é claro que até o Brasil se estabelecer como uma nação em 1830, alguma coisa, 1822, eu não lembro a independência do Brasil, não lembro de cabeça, levaram-se aí uns 5 séculos. Mas o Brasil foi descoberto em 1501. Quando o Brasil foi descoberto, já na espiritualidade, o Tratado de Tordesilhas, que era o tratado entre Espanha e Portugal para dividir a América do Sul, as Américas, já havia sido definido pelo coração do Cristo. Então eu quero ler outra passagem para vocês. E aí o Cristo diz: para esta terra maravilhosa e bendita será
transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. Pessoal, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e amor. Não estamos vendo o evangelho do Mestre sendo tratado com piedade e amor. Novamente, não precisamos voltar a 7 séculos, 8 séculos atrás, quando essa conversa aconteceu. Olhemos o Brasil de hoje, olhemos o Brasil do presente, olhemos a Europa do presente, olhemos os Estados Unidos, olhemos a Rússia. Como que nós estamos tratando o evangelho de Jesus com piedade e amor, será? E aí ele continua. Só um minutinho. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Tu, Eliú, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Lembra do Eliú? O sociológico do globo, do mundo. Ele fala, tu reencarnarás. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Eliú, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Veja, Eliú, o grande sociólogo, vai corporificar. Espíritos santificados, purificados na humildade, se reencarnarão. Pois o mestre, ele precisa de trabalhadores honestos. Ainda não somos nós, Ademir, Cida, ainda não somos nós. Antônio, Toninho, Conceição, Dona Magda, todos nós, não somos nós. Ele não nos chamou para tal empreitada. Ele não nos chamou, porque ele precisava de espíritos libertos da matéria. A Juscelina abriu a câmara agora. Ele precisava de espíritos libertos da matéria para tamanha missão. Veja o tamanho da missão e para que o Cristo. E aí, quem não sabe do Consolador Prometido, pode pegar esse livro e não compreender a lógica, né, do que o Cristo veio trazer para a humanidade. Então, Eliú se torna Henrique de Sagres. Henrique de Sagres forma a escola de Sagres em Portugal, a escola de referência marítima daquele mundo. E ele, com a sua coragem, com a sua bravura, é desdobrado algumas vezes pela espiritualidade de luz para levá-lo às praias do Brasil, para que ele sentisse literalmente o cheiro da praia brasileira, que ele sentisse, que ele pudesse, via mediúnica, sentir que o projeto dele, que não era um projeto de prioridade naquele momento, porque queria se descobrir a rota da Índia. Não importava muito se havia América do Norte, ou América Central, América do Sul. O rei da Espanha, o rei de Portugal, não estava muito preocupado com isso. Ele queria dinheiro, ele queria comércio. O comércio, após o fim da Idade Média, ele estava a todo vapor. E o que não faz o dinheiro quando ele está sendo empregado para o bem?
né, Ademir? O que o dinheiro não faz? É o que você falou. Estamos aqui com a Aniela e Lucas, graças à tecnologia. O que o dinheiro não promove, senão um progresso abençoado? E nesse momento em Portugal e na Espanha, imagina Portugal e Espanha, países ibéricos pequenininhos, eles foram se enriquecendo. Pois o Cristo definiu que em Portugal e na Espanha seriam os países de maior poderio financeiro, de maior poderio bélico, tecnológico, para que eles pudessem pisar nas terras do Cruzeiro. Né? Então, tudo andando de acordo com o que o Cristo havia solicitado. Henrique de Sagres consegue, né? Não é ele que descobriu, não é ele que descobre, né, as terras do Cruzeiro, né? Ele volta para a espiritualidade e percebe que Pedro Alves Cabral, Cristóvão Colombo, grandes navegadores de escola, espíritos de escola, estavam tendo dificuldades naquele momento ali, pois que eles sentiam que talvez o plano poderia fracassar. E aí, Eliu, imagina, gente, o Eliu chega ao mestre e fala: mestre, graças ao vosso coração misericordioso, a terra do evangelho florescerá agora para o mundo inteiro, ou seja, já haviam descoberto. Dai-nos a vossa bênção para que possamos velar pela sua tranquilidade no seio da pirataria de todos os séculos. Aí ele vem: temos, Senhor, que as nações ambiciosas matem as nossas esperanças, invalidando as suas possibilidades e destruindo os seus tesouros. Veja, novamente o mundo, com o seu poderio político, econômico, é uma ameaça para que a pátria do evangelho, a pátria, que o Cruzeiro, né, as terras do Cruzeiro, se tornassem a pátria do evangelho. Olha só o que Jesus responde para ele. Eliu, afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. Estará ligada eternamente ao meu coração. Quem poderia duvidar que o evangelho floresceria? Quem poderia? Mas, pessoal, se Eliu, um espírito de escola, um espírito evoluído, ele temia, é porque havia motivos, obviamente, de que a ganância humana pudesse sobrepor a vontade do Cristo. E o Cristo deixa claro nessa obra que o livre-arbítrio jamais será prorrogado, jamais será derrogado, perdão. Jamais será derrogado, ou seja, o homem, ele parte do princípio do seu livre-arbítrio. Então, nós podemos, como eu havia mencionado, ter uma terceira guerra mundial. O Cristo, claro, os seus emissários estão trabalhando como estão para evitar um conflito bélico de proporções, mas ele deixa claro, se nós, na nossa ignorância, na nossa loucura, se nós apertarmos o primeiro gatilho de uma bomba atômica, nós não sabemos o que poderá acontecer, né? Então ele continua. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus. Veja, e a mão prestigiosa, e assim que está escrito, e potentíssima de Deus, pousará sobre a terra de minha cruz com infinita misericórdia. As potências imperialistas da Terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Ou seja, há um limite, certo? Há um limite para que o homem, que o ser humano, ele possa ir, independente de que poder ele está
revestido. Tudo bem. E aí, a terra do Cruzeiro, ela começa a ser colonizada. Através do comércio, do pau-brasil, através dos feudos, né? Como é que chama aquelas grandes extensões de terra? Latifúndios, né? Os grandes latifundiários começam a trazer os negros africanos para cá que servissem de mão de obra, e é muito curioso que aqui também ele menciona que o povo português ou o povo europeu jamais deveria tratar os negros como eles foram tratados. E ele menciona que, devido às grandes facilidades econômicas de Portugal e Espanha, eles ficaram soberbos, ou seja, eles tinham dinheiro para comprar seres humanos, comprar escravos. E isto fez que eles se amolecessem, ou seja, não estava definido que o negro seria a mão de obra, seria mais do que mão de obra, né? A palavra é até outra, seriam animais, a palavra me foge, mas eles seriam mão de obra, mas ao lado dos europeus, mas não seriam animais como foram tratados. Então, Jesus, em nenhum momento, quando ele define que a raça brasileira seria formada pela raça negra, pela raça indígena e pela raça europeia, branca, jamais nem o índio e nem o negro deveriam ser escravizados. E esta atitude, esta ação, gerou karmas que estão presentes em nossas sociedades até o presente. Ainda todos nós sabemos, existem espíritos que estão presos nas senzalas, os espíritos negros, porque ainda não conseguiram se alijar de tamanha dor devido às humilhações e às torturas que passaram no cativeiro. Em contrapartida, nós sabemos que muitos senhores nasceram negros e muitos negros nasceram senhores, então a reencarnação, ela propicia essa mudança de cadeira, né? Então, é uma coisa fantástica, né? Então, essa mudança de posição social, essa mudança de corpo, é tudo um grande aprendizado. A mudança de gênero, eu nasço homem hoje, mas amanhã eu sou mulher, ou seja, estamos constantemente permeando todas as posições sociais da sociedade. E aí, vem entre nós outros missionários, entre eles Bezerra de Menezes. Foi aniversário de Bezerra de Menezes, que dia? Semana retrasada, quinta-feira passada. Foi quinta? Foi. Nós tivemos uma palestra sobre Bezerra de Menezes. Então, o Cristo, ele precisava implantar o seu evangelho na pátria do Cruzeiro, mas não mais com tantas viciações. Ele não podia. Por que o Cristo haveria de transportar o seu evangelho da velha Europa, do velho mundo, para um novo continente, se as bases evangélicas, se os conceitos permanecessem os mesmos? E é óbvio que os primeiros a virem a catequizar os indígenas e os negros foram padres católicos. Claro, os padres jesuítas, N ordens, vieram para trazer esse conceito àqueles povos que eles diziam que eram bárbaros, o conceito de Deus. Mas ainda assim, não era esta a principal finalidade de Jesus quando ele define a pátria do evangelho. E, para nossa surpresa, espíritas, ele define aqui, sim, a conjunção de todas as suas religiões, novamente. As religiões estão calcadas em a base filosófica, a base do evangelho é cristão para todas as religiões do planeta. E aqui ele queria que todos nós pudéssemos conviver harmoniosamente, não mais como ocorreu com as cruzadas, não mais com os massacres dos Hugonots, né, na Revolução Francesa, e outros na Inglaterra. Tivemos diversas guerras santas em diversas partes da Europa,
né? Então, nós sabemos da Irlanda do Sul e da Irlanda do Norte, eu lembrei que agora, uma guerra política religiosa. Nós temos guerra política religiosa dentro da Grã-Bretanha, nós temos na Europa, então foram diversas guerras fratricidas, muçulmanos e cristãos nas cruzadas, né? Foram 2 cruzadas, uma com Saladino, que era o rei dos muçulmanos, não importa. O Cristo, ele precisava de fermento novo. Ele precisava de um sal novo, mas ele não podia contar com aquele fermento que estava viciado, aqueles espíritos que estavam reencarnando há mais de 20 séculos, tentando trazer a sua mensagem de humildade, de amor, de compaixão, e nós estávamos fracassando. Então, o Cristo monta na Terra do Cruzeiro as primeiras bases do cristianismo redivivo. E aí nós temos Eurípides Bazanufo, nós temos Bezerra de Menezes, nós temos Chico Xavier, nós temos Divaldo, nós temos milhares, temos nós, para que pudéssemos trabalhar uma compreensão mais ampla do que de fato, o que Jesus de fato queria nos dizer. E aí, por isso que eu disse, né, que ao invés de tocar na terceira revelação, na verdade eu fui perpassando para chegar no o espiritismo no Brasil. E aí, nesse momento, nós que estávamos cansados na velha Europa, também não sou eu que digo isso, é Emmanuel, nós que já estávamos esmagados pelos nossos erros, pelos nossos equívocos, o Cristo nos convida novamente a reencarnarmos, mas não mais como padres, mas não mais como pastores, mas sim como os novos discípulos do Cristo, ainda os trabalhadores da última hora. Novamente, né, eu disse, nós não somos o Eliú, nós não somos aqueles espíritos missionários que desceram para dar corpo à terra do Cruzeiro, para criar cidades, para desenvolver. Nós não somos esses espíritos. Mas o Cristo acena, a espiritualidade maior, nos convida para retornarmos, acredito eu, Anielo, por exemplo, que eu já estava aqui, lá pelos idos da escravidão, passando pela fieira das dores mais dolorosas, para que eu pudesse alijar muita culpa, muito peso, muita dificuldade, para que no momento aprazado, no momento certo, eu pudesse retornar às fileiras evangélicas. Mas não mais como príncipe, mas não mais como bispo, como padre, nada contra a religião de ninguém, mas tentando trabalhar a humildade até na vivência desse evangelho, desse cristianismo redivivo. Então, Jesus nos traz para cá, muitos de nós, para que nós pudéssemos dar continuidade à obra que foi iniciada lá atrás, lá naquele concílio no século XIV, 1375, quando Cristo conversa com Eliú, quando Cristo define Ismael como anjo tutelar da nossa terra, para que no futuro próximo ele já havia retirado o evangelho dele da Europa, já havia colocado todas as sementes de amor no solo brasileiro, estava trazendo os negros, os indígenas já estavam aqui, então ele trouxe os negros, trouxe os brancos, ele sabia que essa nova raça, essa nova etnia, ela não seria a mesma. Então, novamente, ele precisava de fermento novo. Para fermento novo, ele precisa de psiquismo novo. Ele precisa de renovação de ideias. Ele precisa que nós, espíritas, tenhamos condições de sermos mais capazes de ir um pouco além das religiões tradicionais, para que, se ele precisasse fazer o mesmo, para que o Cristo teria tanto trabalho, né? Então, isso é algo para nós pensar. Então, vamos andar um pouquinho. Nós estamos... deixa eu só ver um negócio aqui. Então, ele fala, né? Ismael, manda o meu coração, e aí, nesse momento aqui, né? Deixa eu só ver aqui. Ótimo, muito lindo isso aqui. Então, a pátria do evangelho já estava se desenvolvendo, ele fala, Ismael, manda o meu coração que doravante sejas
o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina. Gente, ele fala doutrina. Inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Guarda este símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir à causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivência do cristianismo. Veja, gente, então, o Cristo... eu baguncei o negócio aqui, peraí. O Cristo, ele chama, né, Ismael, né, e aí é muito linda essa passagem, né? Ele estava, o Cristo, nesse momento, com, eu imagino que era uma bandeira, um lastro, ele fala, Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reconhecimento. E como se entrar em ação o impulso secreto da sua vontade, eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia. Deus, Cristo e caridade. Deus, Cristo e caridade. Então, veja, Jesus, ele já junta Ismael, junta a outros espíritos superiores. Ele não poderia perder tempo. O mundo está... o sofrimento, a pobreza moral, ela urge, né, pessoal? A quantidade de suicidas. Uma amiga muito querida do meu coração, que ela que me apresentou o espiritismo, ela fala que há 2 momentos na humanidade: Cristo e as drogas. Ela fala que o mundo se transforma em Cristo e se transforma novamente com as drogas. Então, o Cristo, ele sabe da importância que era ele preparar o advento do Consolador. E agora nós chegamos no Consolador. Nesse momento, a espiritualidade já estava com tudo preparado para que, no momento oportuno, Kardec, na França, pudesse copilar o Pentateuco e o Cristo transferisse toda essa bagagem filosófica, intelectual, moral para a terra do cruzeiro, para onde nós, espíritas, buscaríamos reviver o evangelho, como ele diz, lá no lago de Tiberíades, lá na Galileia, lá no lago de Cesareia. Então, veja, coisa maravilhosa. Então, e hoje nós, espíritas, algumas vezes ainda estamos presos a pequenas coisas. Estamos presos ao nosso orgulho natural. Estamos presos como diz, a encontrar antigos adversários religiosos, talvez políticos, dentro da doutrina espírita, no qual isso ainda não nos é recebido ainda de bom grado. Então, o espiritismo no Brasil, novamente, para minha surpresa, nós somos somente 4 milhões de espíritas. Para minha surpresa. Ok? No mundo, são mais 50 mil espíritas. Simpatizantes podem chegar a 20 milhões. 20 milhões de 220 milhões. Mas espíritas que o IBGE ele perguntou, somos 4 milhões, ou seja, somos poucos. Então, pessoal, caminhando para terminar essa falação toda, deixa eu fechar aqui com o último, né? Consolidadas as primeiras construções basilares de Ismael, das bases, né, na pátria do cruzeiro, o espiritismo derramou seus frutos sazonados e doces
no coração da coletividade brasileira. Em seu seio, nas grandes sociedades, nos lugarejos obscuros, a doutrina consoladora apresentou sempre as mais belas expressões de caridade e de fraternidade. Jesus, com as suas mãos meigas e misericordiosas, fez reviver no país abençoado dos seus ensinamentos as curas maravilhosas dos tempos apostólicos. Abnegados médiuns curadores, desde os primórdios da organização da obra de Ismael nas terras do Brasil, espalharam como instrumentos da verdade as mais fartas colheitas de bênçãos do céu, iluminando todos os corações, curando os enfermos, os novos discípulos do Senhor, restabeleciam o espírito geral para a grande tarefa. Vestindo os andrajosos, tocavam as almas de uma nova roupagem de esperança. Enquanto na Europa a ideia espiritualista era somente objeto de observações, né, e pesquisas nos laboratórios, ou de grandes discussões etéreas no terreno da filosofia, não obstante os primores morais da codificação kardeciana, o espiritismo penetrava o Brasil com todas as suas características de cristianismo redivivo, levantando as almas para uma nova alvorada de fé. Isso, para mim, foi maravilhoso. Enquanto os europeus, na soberba, ainda estão, não vou nem falar, ainda estão presos aos laboratórios, presos às tecnologias e outras coisas mais que nos ligam à matéria, nós aqui, o povo brasileiro, com a nossa miscigenação, com a nossa mistificação, com a nossa... não é mistificação, a palavra é... Quando você mistura as religiões, miscigenação... Esqueci a palavra. Então, nós somos católicos, mas nós somos simpatizantes da Umbanda, outros... Sabe, a gente tem um sincretismo religioso. É difícil lembrar essa palavra. Sincretismo religioso. Então, eu acho que aí está a nossa missão. Quando nós fazemos a campanha do quilo, quando nós estamos evangelizando as crianças, quando nós estamos separando as comidas, as frutas, quando nós estamos fazendo os bazares, quando nós vamos às casas dos doentes, quando nós vamos aos hospitais, quando nós tentamos praticar a doutrina de Jesus na sua pureza, quando as casas recebem os doentes de obsessão e promovem o tratamento da fluidoterapia, das palestras, das mesas mediúnicas gratuitamente, ou seja, dai de graça o que recebeste de graça. Então, eu acredito que nós, eu posso falar de mim, o Anielo, neste momento, ele está alijando dele essas concepções, né, de séculos e séculos, né? Antes eu vivia da igreja, hoje eu trabalho, eu posso dar palestra, mas eu pago as minhas contas, eu já não consigo mais depender da estrutura religiosa, eu acho que já é um avanço para nós. Então, tem isso ainda, né? O espírita, ele não vive da fé, que também Paulo de Tarso não vivia da fé. Os apóstolos não viviam da fé, eles trabalhavam, eles eram carpinteiros, eles eram tecelões, eles trabalhavam, eles não viviam da fé. Então, eu tenho muito para mim, que é um esforço muito grande de quebrar, né, essa estrutura social, religiosa que nós temos no planeta, no mínimo 30 séculos aí. Deixa eu ver, 14 séculos antes de Jesus, mais 21 séculos, nós estamos falando de 35 séculos, nós estamos falando de 3.500 anos. Então, veja só, é muitos anos, são muitos séculos, são muitos milênios, para que nós possamos imediatamente virar a chave. Já viramos em muita coisa? Sim. Precisamos virar mais? Precisamos. E somente viver, buscar viver essa caridade, ainda não a vivemos na plenitude, nos fará mais livre, como são esses espíritos de escola, que são chamados para grandes missões e as cumprem, né? Eles não fracassam, não erram. Então, Ademir, queridos, era isso, né? Para a gente poder encerrar aí na hora certinha. Me desculpa aí a falação, mas é isso aí. Moço, nós te agradecemos, bacana demais as reflexões. E é o que você falou, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, assim, tem reflexões que a gente tira que você fala assim, não, mas como que a gente
aquilo dá muito proveito mesmo para a nossa vida. Você termina para a gente com uma prece, pode ser? Claro, vamos lá. Deus abençoe. Direto lá de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, a nossa prece final. Vamos lá, querido, vamos lá. Então, vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao Mestre, ao Pai. Não temos o que agradecer, Senhor. Pois como aqui aprendemos, falamos, percebemos o teu zelo com teu redil. Ainda somos ovelhas perdidas. Ainda somos o filho pródigo que sai à procura das próprias aventuras, do seu próprio orgulho, da sua soberba, a viver afastado do teu amor. Mas como entendemos que a lógica pertence, sim, às grandes decisões espirituais, no que tange o desenvolvimento dos povos e dos países, somente temos hosanas para ti, Jesus. Pois hoje o Espiritismo floresce. Sabemos que esta árvore ainda é jovem, mas tu sabes o que serás dela daqui a 1000 anos, 500 anos ou mais. Mas não teremos mais o direito de errarmos como o povo hebreu. Não podemos ainda sermos desculpados pelo orgulho de raça, pelo orgulho de crenças que nos separavam e nos separam. Para nós somente bastará o esforço íntimo, o esforço sincero na transformação íntima. Pois, como bem traz Chico Xavier, a reforma íntima urge nos corações ressequidos da humanidade sofredora. E não nos desgastemos, Pai, pois que tu tens o comando dos mundos e dos sóis. Mas ainda caberá a nós dobrarmos nossos joelhos, colocarmos nossas frontes ao chão e rogar a ti que neste momento de duras provas que a humanidade se encontra, pedir que não permitas que enveredamos por novas guerras e uma guerra de proporção mundial. Que Ismael, nosso anjo protetor, Eliu, unam-se todos e freiem a ganância, a sagacidade daqueles que se dizem os poderosos, dominadores de mentes e de mundos. Mas, Pai, faz que o teu sol brilhe sobre nós, que o coração de Jesus ilumine a pátria do Evangelho, para que daqui saia somente vibrações de apoio, de paz e pedidos de misericórdia que alcançarão ao coração de Maria. E assim, Jesus, abençoe a todo trabalhador da última hora, para que eles, mais conscientes, mais livres das amarras da matéria que nos prendem na retaguarda, se unam a esse cortejo de anjos espirituais e que não sejamos pedras de tropeço, mas sim instrumentos da evolução humana. Que assim seja. Obrigado, viu, Ademir? Obrigado, dona Maida. Um beijo para vocês, queridos. Obrigada. Prazer em vê-lo. Com Deus. Amém. Tchau, pessoal.